Muito bem, bom dia a todos. Então, oficialmente, mais um encontro, mais um encontro com o Colégio São José, aqui online, né? Nós vamos assim, no mínimo, até setembro. Se bem que em setembro eu acho que será difícil que todos retornem, né? Primeiro porque vai ser rodízio de alunos, se tudo der certo, se tiver todo mundo na fase amarela, não está tudo amarelo de não tomar sol, né? Mas, a fase amarela por 28 dias no estado inteiro. E além disso, tem uma questão a mais que é a questão do ensino híbrido no início, né? Então nós vamos ter ensino remoto com ensino presencial convivendo durante algum tempo, né? É bem provável, não sei, eu vou ao médico, estou indo ao médico e tal, para ver se eu vou poder voltar ou não logo no início, né? Porque pessoas com cardiopatias, com comorbidades, né? Talvez não possam voltar. O que no Colégio São José, entre os professores, vai ser difícil ter algum que possa voltar. Todo mundo escangaiado naquela porra lá. Mas enfim. Oi. Pois não, Lux. Em que posso ajudá-lo? A internet do Arthur tá ligando. Tá, ainda bem, né? Ah, tá. Então aguardamos o Arthur. Assim que ele entrar, ele será acolhido, abraçado virtualmente por todos nós. Interessante que a internet dele não está funcionando, mas ele te avisou que a internet não está funcionando pela internet. Mas enfim, não. É que voltou. Ah, tá. Agora eu entendi. Tá bom. Tá, desculpa. É que é muita modernidade. A minha cabeça não absorve tudo isso. Eu sou analógico. Bem, mas enfim. Então é isso, tá? Vamos começar a nossa aula. Assim que o Arthur entrar, ele será acolhido por nós. Compartilhando então a tela agora para iniciar a nossa aula. A aula, então, é a primeira aulinha lá do caderno número 5 de História do Brasil, tá? É a história que se refere aos movimentos sociais na Primeira República. Eu insisto, né? Vamos evitar o termo República Velha, porque dá a ideia de que momento que nada aconteceu e tal. E esse nome é aqueles termos valorativos, né? Que nem Renascimento, Iluminismo, tá? Então eu chamo Getúlio Vargas, a turma dele chama o período anterior de República Velha e o período dele de Estado Novo, né? E não havia nada mais conservador do que o Estado ditatorial, né? O Estado varguista de 37 a 45. Mas enfim, então vamos sempre evitar o termo República Velha. Vamos preferir Primeira República. Se precisarmos fazer uma questão dissertativa na segunda fase da FUVEST, ou se precisar escrever alguma coisa no Enem, sei lá. Aliás, essa noite eu sonhei com o tema da redação do Enem. E o tema da redação do Enem foi, no meu sonho, tema da redação do Enem. Aquelas coisas que a gente sonha. Muito bem. Então, durante a Primeira República, é preciso entender que aconteceram diversas rebeliões, né? Diversas formas de resistência, né? Essas formas de resistência adequadas ao local, naturalmente, né? Vamos chamar assim de ecossistema, né? Adequadas a cada ecossistema. Então, nós temos as rebeliões rurais, temos as rebeliões urbanas, né? E as militares, tá? É, só que todas elas têm mais ou menos o mesmo, o mesmo centro, o mesmo núcleo, a mesma raiz, vamos chamar assim, né? Que é a marginalização da maior parte da população do projeto político da Primeira República, né? Eu optei por chamar de exclusão cidadã, né? Aqui eu estou meio PSDB aqui hoje, ó. Então eu chamei de exclusão cidadã, tá vendo? Quer dizer, eu não permito que a população, em sua grande maioria, participe da modernização, ou seja, consultada pela modernização, pela elite,
né, a respeito da modernização do país. Eu tenho a imposição de um projeto modernizador. Só que é uma modernização conservadora. É uma modernização que não mexe, por exemplo, na estrutura de distribuição da terra, né? Continuamos tendo uma concentração fundiária vergonhosa, tá? Temos fraudes eleitorais, ó, fraudes eleitorais, né? Já vimos lá o voto de Cabresto, né? Aquela política lá do coronelismo, a política dos governadores, a política do café com leite, aquela articulação. Tudo isso bloqueava o acesso de diversos grupos ao, ao, ao Estado, ao aparelho do Estado e às decisões de como seria esse Estado. Tá? Esse é um problema muito sério, né, que nós vamos ter durante a República, Primeira República. Então, em alguns momentos, isso vai explodir em revolta. Né? São revoltas mais ou menos organizadas, tá? Com também diferentes práticas políticas ao longo do seu processo. Por outro lado, quando essa classe média encontra alguma forma de se organizar contra a elite, ela acaba dando origem ao movimento tenentista, que começa lá em 1922, né? Que nada mais é do que uma espécie de canal de ascensão social da classe média, né? Classe média urbana, que vai crescendo durante esse período, que é via carreira militar. Então, esses jovens oficiais, os tenentistas, depois eles vão se associar ao Getúlio Vargas, né? E vão ser, digamos assim, o braço armado do movimento varguista. Tá? Algumas pessoas até tentam identificar uma linha entre o varguismo, o tenentismo e os positivistas lá do Floriano. Mas, por enquanto, é uma discussão que nós temos que aguardar. Bem, então, exclusão política, exclusão cidadã, né? Uma situação de pobreza crônica, porque se você. Peraí, que tem alguém tentando entrar aqui. Deixa eu ver se é o Arthurzinho. Isso, é o Arthur, que bom. Ó, se você tenta. Onde é que eu estou aqui? Eita, aqui. Pronto. Não, não é esse aqui, não. É esse aqui. Se você. Nem lembro mais o que eu estou falando. Se você tenta. Assim, se você tem um regime ditatorial, autoritário, marginalizador, você tem que oferecer prosperidade econômica. É simples isso. É o que a China faz, por exemplo. Ela oferece melhorias materiais para as pessoas, né, que viviam na mais absoluta pobreza até pouco tempo atrás, 40 anos, 35, 40 anos atrás, e, por outro lado, o autoritarismo político. E a maior parte das pessoas aceita o autoritarismo político se elas têm condições econômicas, né, as pessoas de sustentar sua família, comprar sua casa, enfim. Né? Foi o que aconteceu, por exemplo, no período ditatorial brasileiro, em que nós tivemos o chamado milagre econômico, que depois teve uma herança maldita, né? Ele deixa um legado maldito para os anos 80, mas nos anos 70 houve muito crescimento econômico, um crescimento vertiginoso da economia, que permitiu que os militares, inclusive, impusessem uma repressão maior. Aqui na República Velha, na Primeira República, não. Né? Além da exclusão, além da marginalização, do autoritarismo, nós temos a penúria, nós temos a pobreza da maior parte da população. Tá? Então, isso é um agravante que, no tempo, produz essas ondas de revolta nos diferentes atores sociais. Bem, no campo, nós temos o problema da concentração fundiária, né? Que vai ser analisado numa aula de geografia que já está prontinha, sobre a estrutura agrária brasileira. O material do ângulo é bom por isso, né? As matérias dialogam, né? Enquanto a gente está falando de conflitos pela terra aqui em história, né? Lá em geografia ele também está falando sobre a estrutura fundiária atual do Brasil, né? É claro que a expressão dessa disputa pela terra se dá através do messianismo, né? Aqueles líderes carismáticos que supostamente têm uma ligação direta com a divindade e aos olhos dos seus seguidores, eles não têm assessores, lembra? Max Weber, né?
os 3 tipos puros de dominação legítima: dominação burocrática, tradicional e carismática. O líder carismático, o líder carismático, ele não tem assessores, ele tem seguidores. Então, o Antônio Conselheiro, que nós vamos ver daqui a pouco, o monge José Maria, que nós vamos ver daqui a pouco, lá da Guerra do Contestado, eles têm seguidores, eles fazem as próprias regras, eles criam as suas próprias comunidades, entendeu? Então, a luta pela terra se reveste de um caráter religioso, não apenas no Brasil, né? No México, por exemplo, nessa mesma época também, e até um pouco antes. Lá no México, eles usaram na época a Virgem de Guadalupe, né? Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira do México, como símbolo dessa luta pela terra. Tá? Aqui no Brasil eles vão usar o sebastianismo, né? Nós temos reminiscências do sebastianismo. Vocês se lembram, Dom Sebastião, né? O rei que em 1570 foi lutar contra os mouros na Batalha de Alcácer Quibir e, segundo a lenda, sumiu nas águas do mar, prometendo voltar para colocar Portugal de novo no seu devido lugar entre as grandes nações. Tá? Então, esses caras aqui de Canudos, eles têm muito desse sebastianismo, né? A Guerra do Contestado, o pessoal da Guerra do Contestado também tem muito de sebastianismo, esperando a volta do, do prometido, né? Que vai fazer a redenção do povo. Tá? Aliás, até hoje, né, o brasileiro ele é muito sebastianista. Né? Nós estamos esperando sempre um salvador da pátria. Né? Lá em Portugal, quem ficou esperando a volta do salvador da pátria, ele ia até o porto, né? Porque se o cara desapareceu no mar, ele ia voltar do mar também, né, Dom Sebastião. Então as pessoas iam até o porto, ali em Lisboa, na cidade do Porto, ficar esperando a volta de Dom Sebastião. Foi aí que surgiu a expressão ficou a ver navios, né? Porque você ia esperar Dom Sebastião, ele não chegou até hoje, e as pessoas ficavam lá a ver navios. Mas enfim, então nós temos muito desses resquícios aí de sebastianismo até hoje. Guerra de Canudos, hein? Vamos lembrar que o Nordeste, no final do século XIX, final do século XIX, o Nordeste, o interior do Nordeste, o sertão nordestino, enfrentava uma das piores secas de toda a sua história. Foi alguma coisa como 30 anos de chuvas abaixo da média. 30 anos. Né? O que agravou ainda mais a situação dos sertanejos, né? Que já viviam na miséria, agora eles passaram a viver na submiséria, sei lá, tá? Isso agravado pela grande exploração da elite sobre aquele povo. Isso agravado por um sistema, a República, que não dava conta, que não contemplava, né, a chegada desses sertanejos, desse povo para, como nós dissemos, fazer parte do projeto social da Primeira República. As oligarquias, os grupos que detinham o poder, não estavam nem aí com nada. Né? As oligarquias, né? Elas estavam ali na política do café com leite, inseridas na política dos governadores. Tá? A violência contra o povo era prática comum. E numa situação dessas em que a sociedade, o governo, enfim, não dá conta das coisas, você abre caminho para o fanatismo. Né? Você abre caminho para o fanatismo. Só Deus para dar jeito. Tá certo? Então, quando você não faz uma política realmente de inclusão, as pessoas acabam se voltando aí para o sagrado, como última solução. Né? Como última solução, o sagrado. Bem, nesse contexto surgem várias lideranças, né, de caráter religioso, tá? Entre elas o Antônio Conselheiro, né, que era, diz, né, a biografia dele, que antes de ser o Antônio Conselheiro, ele era um advogado sem diploma, né,
um rábula, como se dizia na época, advogado de pobre, não tinha diploma, diferenciado do doutor, né, que era o advogado que tinha diploma, que tinha feito faculdade de direito. Então ele sabia ler, conhecia as leis minimamente, né, e conseguia defender lá os pobres, né. Diz também a lenda que a esposa o traiu e ele, muito traumatizado, saiu andando pelo interior do Nordeste, né, pregando a volta do, do rei, né, a volta de Dom Sebastião, pregando também que a monarquia de Dom Pedro II era uma monarquia de direito divino, que ele não podia ser destituído do poder, porque ele tinha sido colocado lá por Deus. Também ele ia reformando igrejas, construindo igrejas, ia também reconstruindo, reformando cemitérios nas pequenas comunidades do interior do Nordeste por onde ele passava, ia fazendo pregações, batizando crianças, né, porque não havia padre em todas essas localidades, né, isoladas no interior do Nordeste daquela época. A palavra sertão, vocês se lembram, vem de desertão, né? Um lugar que não tem nada. Então, ele foi andando lá pelo interior e foi, digamos assim, acumulando seguidores nesse processo, nesse trajeto. Quando veio a República, né, quando veio a República, o Antônio Conselheiro acabou fundando lá o Arraial de Canudos, onde havia uma fazenda de gado, né, e nessa fazenda de gado, às margens do rio Vaza Barris, uma fazenda de gado abandonada, tá? O Antônio Conselheiro vai criar lá a sua comunidade. Canudos, esse nome aqui, Canudos, é porque dizia a lenda, né, que antes de ser uma fazenda de gado, aquela região era habitada por índios, que naturalmente foram exterminados, e esses índios, digamos assim, faziam pequenos canudos de barro, né, de argila, para colocar lá dentro uma erva e assim entrar em contato com a divindade, né? Por isso, canudos. Mas enfim, esses caras então estabeleceram ali uma comunidade. Essa comunidade, liderada pelo Antônio Conselheiro, chegou a ter 30 mil pessoas morando lá. E quando os sertanejos das fazendas do entorno ali ficaram sabendo que havia uma sociedade igualitária sendo formada, uma comunidade onde você não seria explorado, onde você teria direito à terra, etc, etc, essas pessoas começaram a convergir para lá. E começou a faltar, veja só, mão de obra nas fazendas. As pessoas começaram a fugir das fazendas. Além disso, o conselheiro, ele era contra a república, contra o casamento civil, ele dizia que só o casamento religioso era importante, no momento em que a República Brasileira ainda estava se consolidando. Veja, nós estamos em 1896, a República foi proclamada em 1889, tá? Então, notem que a República ainda era recém-nascida e ainda tinha muito monarquista espalhado por aí. Então, o governo, na época, o governo de Prudente de Moraes, né, inicialmente, que o pessoal dizia que ele era prudente demais, né, vai lançar uma ofensiva contra Canudos. Primeiro, forças da própria polícia lá da Bahia, que não deu muito certo, né? Eles acabaram sendo eliminados, afinal de contas, os sertanejos lá de Canudos acabaram reagindo, né, violentamente contra essa tentativa de invasão lá da área deles, e como eles conheciam muito bem o terreno e tal, conseguiram derrotar facilmente essas forças da polícia baiana, né? Depois, eles mandaram para lá outros grupos, mandaram para lá o general Setembrino, o coronel Setembrino, que era o famoso corta-cabeças, né? Mandaram, que acabou morrendo também, e no fim o próprio ministro da Guerra foi para lá, na última das na última dessas rebeliões, né? Na última dessas expedições para acabar com a rebelião de Canudos. Canudos foi cercada, armamento pesado, eles bombardearam Canudos violentamente e no final
Canudos acabou não se rendeu, né? Canudos foi destruída. E onde é o Arraial de Canudos, foi ali feito um reservatório artificial para uma hidrelétrica, né? Então Canudos ficou, além de tudo, embaixo d'água, né? Confirmando a previsão do conselheiro que dizia que o sertão ia virar mar e o mar ia virar sertão, né? Então, um líder messiânico, um messianismo de pobres que acabou sendo, para os pobres, que acabou sendo destruído, né? Então, foi o Arraial de Canudos, tá bom? Aqui, ó. O que acusaram os habitantes de Canudos? Não pagar impostos, defender a monarquia. Eles eram um mau exemplo para a turma ali em volta, porque não tinha exploração, etc. Começou a faltar mão de obra para os latifundiários, né? Para os coronéis, tá? E também essa ideia do sebastianismo, né? Que eles seriam representantes dessa corrente, digamos, cristã, claro, só que de um cristianismo popular, né? E aí eles acabaram sendo todos mortos, tá bom? Não se esqueçam de assistir este filme, eu sempre recomendo esse filme, ninguém assiste, ninguém liga para mim. Ó, aqui, ó, Guerra de Canudos, ó, né? Vai assistir, porra, não assiste, gente, é legal, pô. Guerra de Canudos, ó, é uma obra-prima do cinema brasileiro, baseada no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, né? Que cobriu esse conflito para o jornal O Estado de São Paulo, in loco, um correspondente de guerra. Aí ele pega essas anotações dele e transforma em livro Os Sertões, né, de Euclides da Cunha, da origem depois, né, de 100 anos aí, 100 anos depois, né, foi feito esse filme sobre a Guerra de Canudos. Tem no YouTube, assistam, vale a pena, né? Melhor do que ler o livro. Bom, depois nós temos um outro aqui, conflito rural, que é a Guerra do Contestado. Ó, é outro conflito rural, outro conflito pela terra, outro conflito messiânico. Tá? É, é bom lembrar, é bom lembrar que essa região do Contestado, aqui, eu até coloquei aqui essa observação, era uma área, a princípio, meio sem dono, né? Era uma área de disputa entre Paraná e Santa Catarina. Então, os dois eram donos, né? E quando tem muito dono, vocês sabem que cachorro com muito dono morre de fome, né? Então, uma área ali meio sem lei. Além disso, tinha muita gente ainda armada, vagando por ali, do tempo da Revolução Federalista, né? A Revolução da Degola, tal, que tinha ido para lá. Então, eram grupos armados. Além disso, tinha esse líder José Maria, que dizia ser a ressurreição de um outro líder anterior, né, que tinha morrido, o João Maria, e que fundava nesse lugar arraiais, né, lugares que ele chamava de monarquia celeste. Então eram comunidades onde havia igualdade, onde havia acesso à terra. Tá? Então esse monge, José Maria, na monarquia celestial ou monarquia do divino, tá? Ia fundando essas comunidades aí, tá bom? Acontece que num certo momento ele chegou a juntar 20 mil camponeses e boa parte deles, né, com algum treinamento militar, enfim, que sabiam atirar, sabiam dar enxadada, sei lá, enfim, né? Em algum momento essa terra começou a interessar a uma empresa de madeira, né, uma madeireira norte-americana, que ia fornecer madeira para uma companhia ferroviária inglesa, que ia passar uma ferrovia ali entre São Paulo e Porto Alegre, por aquela região. Então, vejam só, você tem uma ferrovia inglesa, que é uma concessão do governo, então ela está trabalhando com o governo, no mínimo, uma madeireira norte-americana, mais o governo, querendo uma terra onde estão esses camponeses. E uma terra que estava em disputa, né, e uma disputa entre Paraná e Santa Catarina. O resultado é que depois de várias expedições, né, nós tivemos 4 anos, né, 4 anos, tá?
várias expedições, nós tivemos aí o fim, né, dessa guerra do contestado. O exército brasileiro teve que mobilizar mais ou menos um terço da sua força armada para acabar com essa rebelião. Tá? De 5 a 8 mil rebeldes, né? Outros fugiram e tal, mas de 5 a 8 mil rebeldes acabaram morrendo. E é claro, o monge José Maria morreu também. Tá? Então, essa foi outra revolta de caráter messiânico, rural, né, de disputa pela terra aqui no Brasil. Eu fiz um esqueminha troncho aqui. Ah, aqui, ó, região do Contestado primeiro, né? Olha o nome do lugar, Serra da Fartura, né? É a área do Paraná pretendida por Santa Catarina, e depois eles ficaram mesmo com essa região aqui, né? O Rio Iguaçu acabou ficando como fronteira entre esses dois lugares aí, tá? E a área de Santa Catarina pretendida pelo Paraná. Então, um queria a terra do outro e o pessoal aproveitou aqui para fazer aí a sua monarquia celeste, né? E morreu rebelde que nem mosca. Eu fiz um esqueminha bem troncho aqui, ó, só para a gente lembrar de alguma coisinha. Quer ver? Fiz não, né? Peguei de alguém. Aqui, ó. Então, a guerra do contestado aqui, né? Esse conflito, então, esse conflito, guerra do contestado, tá? Cujo líder foi o monge José Maria, propunha, olha que legal, a criação de um mundo novo regido pelas leis de Deus, que ele era o intérprete naturalmente, né? A monarquia celestial ou monarquia do divino. E ele vai fundando essas comunidades. Até que, até que, né, lá na região do Contestado, onde eu mostrei no mapa para vocês, tá? Aquela terra passa a interessar, porque ia passar uma ferrovia por ali, né? Essa ferrovia precisava de madeira. Essa madeira ia ser explorada por uma empresa americana e, é claro, os coronéis do lugar, tá? Muito bem. O resultado, então, depois do conflito, foi milhares de mortos do lado dos rebeldes, como sempre, né? Como sempre. E as consequências dessa construção da ferrovia que levaram ao conflito, né? Foi a perda da terra pelos camponeses, tá? Onde eles já estavam instalados nessas comunidades. Daí, o que vai acontecer é a guerra e o resultado, né? Milhares de mortos, tá? O exército brasileiro vai lá e massacra, né? E massacra os sertanejos lá do monge José Maria, tá bom? Então, essas são duas revoltas messiânicas, né? Nós temos uma outra revolta messiânica, revolta não, uma outra atuação messiânica do padre Cícero Romão Batista, né? Só que ele é um messianismo de aliança com os coronéis. Então, ao invés de provocar morte, né, dele morrer, ele acaba se tornando uma espécie de santo popular lá em Juazeiro do Norte, né, que vira um centro de peregrinação. Bem, embora tenha sido excomunhado pelo Vaticano, né, excomungado pelo Vaticano. Tá lá. Agora, revoltas urbanas, né? Revoltas urbanas, olha aqui. Modernização e revolta no Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro, você se lembra, era a nossa capital, né? E não tinha nada de saneamento básico lá. As pessoas viviam em péssimas condições, graçavam doenças tropicais, né? Tifo, leptospirose, enfim, todo tipo de doença tinha naquele lugar, febre amarela, né? Aí, o presidente Rodrigues Alves, quando assumiu o poder, decidiu sanear e reformar o Rio de Janeiro, reurbanizar o Rio de Janeiro. Essa reurbanização ficou, primeiro, em essa reforma, né, do Rio de Janeiro para ser a Paris tropical, como se dizia na época, uh, resultou, primeiro, na derrubada dos cortiços que havia lá no centro do Rio de Janeiro. Né? Se vocês leram o livro de Aloysio de Azevedo, O Cortiço,
vocês viram lá como era a vida no cortiço cabeça de porco, né? Cabeça de porco, tá? Então derrubaram o cortiço, derrubaram os quiosques, né? Que era o lugar onde as pessoas iam passar um tempo, fazer algum lazer, discutir politicamente. Quer dizer, essas pessoas se mudaram para os morros ali em torno do rio. O primeiro morro foi hoje em dia chama-se Morro da Providência, né? Naquele tempo chamava-se Morro do Castelo. Dizem que os primeiros barracos, né, foram construídos com as madeiras das caixas dos canhões que foram usados contra canudos, que foram importados lá da Alemanha. Então vieram em caixas, tiraram os canhões das caixas, as madeiras serviram de matéria-prima para a primeira favela brasileira, né? Estabelecendo uma espécie de ligação meio macabra entre Canudos e a revolta da vacina, que nós vamos ver agora. Bem, inclusive o nome favela é por conta de uma planta, né, que os veteranos de Canudos trazem de lá, né, de Canudos, e também quando as pessoas lá em Canudos, né, onde eles cercaram Canudos, tinha um tal de Morro da Favela, né, onde havia lá dessas árvores, né, as favelas. E aqui no Rio também ficou o Morro dos Favelados, né, lembrando ali o Morro da Providência, lembrando o Morro da favela lá de Canudos, além dessa planta. Bom, então, aí, aí nós temos a reurbanização do centro da cidade, o pessoal é deslocado, fica bravo pra caramba. O Oswaldo Cruz foi encarregado pelo Rodrigues Alves, ele que é de sanitarista, né, Oswaldo Cruz, de garantir aí a melhoria das condições de saúde, de salubridade da cidade, né? Então, para isso você se lembra, ele fez primeiro a campanha dos ratos, em que o governo iria comprar ratos das pessoas. E as pessoas começaram a criar ratos em casa, uma pecuária de ratos em casa. O resultado foi que o governo não teve mais dinheiro para comprar esses ratos e as pessoas não iam ficar com rato em casa, né? Libertaram os ratos, piorando as doenças. Aumentou o número de ratos no Rio de Janeiro. E a segunda grande missão desse herói, Oswaldo Cruz, foi a campanha de vacinação obrigatória, sem nenhum tipo de esclarecimento para a população, sem explicar nada. Por quê? Porque a elite brasileira achava que o povo não iria entender. Olha, nós vamos vacinar vocês, vocês aceitem aí, pronto. Então, os chamados batalhões sanitários, militares, juntamente com enfermeiros e tal, invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força, né? Fazendo até com que as mulheres, às vezes, tivessem que deixar parte do seu corpo à mostra, como o ombro, por exemplo, para aplicar a vacina. O resultado disso foi a revolta da vacina. Então, vejam, é um acúmulo de tensões, né? Um acúmulo de desrespeitos, de abusos, que em 1904 resulta na revolta da vacina, né? Aos batalhões sanitários, olha, vê se isso é nome, né? Ninguém esclarece ninguém a respeito de nada. Bom, não se sabia nem o que era vacina, não se sabia nem o que era vacina. Então, você quer impor uma solução, não é assim. O resultado foi a revolta. As pessoas viraram bonde, saquearam o Rio de Janeiro, foram dias de muita desordem, até que o próprio Rodrigues Alves, cadê? O próprio Rodrigues Alves, em 16 de novembro, né, acaba aí revogando a vacinação obrigatória, né? Oswaldo Cruz é demitido e tal, né? As pessoas apedrejavam prédios públicos, olha que legal. Hoje em dia eles jogam rojão, né? Disparam rojões contra o Supremo Tribunal Federal. Naquele tempo, nós apedrejávamos prédios públicos. Mas isso aqui era uma coisa que já vinha faz tempo, né? Já havia um contexto de crise econômica. Lembra que eu falei que as pessoas, durante a crise econômica, não estão muito dispostas a aceitar qualquer coisa, né? A reforma urbana que tinha deslocado as pessoas do centro para os morros do Rio de Janeiro, formando lá
as primeiras favelas e piorando a vida dessas pessoas de uma forma autoritária. Né? O prefeito Pereira Passos, né, o engenheiro Pereira Passos, colocou abaixo, né, toda aquela região lá do centro do Rio. Tá? E assim, tropas do governo são chamadas, né, para acabar com essa rebelião e acaba acontecendo isso. Né? Então, esse cara aqui do meio da charge, cadê? É um negócio confuso, né? Olha aqui, os batalhões sanitários, né? Então ele está com, sei lá, um bisturi na mão, né? Olha aqui, um bisturi. Isso aqui é o Oswaldo Cruz. É a representação do Oswaldo Cruz. E aqui é o povo, né? Atacando serrote no cara. O que me chama a atenção sempre nessa imagem é o cara atacando um serrote. Outra coisa que me chama a atenção é essa pessoa aqui. Ó. Sempre que eu olho essa imagem, né? Ela me lembra aquele Eduard Munch do, da pintura Lito, né, do expressionismo alemão. Mas, enfim, essa aqui é uma pintura, é uma charge da fronte dos batalhões sanitários, né, da vacinação obrigatória, né, carregando um estandarte aqui, como se fosse uma escola de samba, né, um negócio estranho, né? E aqui o povo com machado, panela, serrote, carro, indo contra os batalhões sanitários. Uma péssima ideia. Mas como toda onda, né, ela acaba de uma forma bastante... É uma onda, né? Ela vem, consome o que está no meio dela e depois volta. Bom, a última revolta de hoje, para nós estudarmos dessa aula 18, é a revolta da Chibata. Ó, ou revolta contra a Chibata, talvez seria, né? Também chamada de revolta dos marinheiros. É preciso lembrar que a Marinha Brasileira era o lugar para onde a elite da monarquia ia se queria fazer carreira militar. O exército era para o pobre e a Marinha era para a elite escravocrata, escravocrata do Brasil monárquico. Então, em 1910, né, os altos oficiais ainda eram da época da monarquia, né? Saldanha da Gama, aquele povo todo lá. E era comum, essas pessoas vinham até de uma forma normal, né, castigar alguém com golpes de chibata, como eles viam na fazenda, né, desde que tinham nascido. Tá? E eles levavam esses hábitos para a marinha, né, para a vida militar. Pois bem, no governo Hermes da Fonseca, foi um péssimo governante, ele concorre ao cargo, ao prêmio de um dos piores presidentes do Brasil, e olha que é um prêmio disputadíssimo esse, né? De pior presidente do Brasil. No governo Hermes da Fonseca, teve um cara, teve um dos marinheiros de um navio moderníssimo do Brasil, Minas Gerais, que foi condenado. As pessoas levavam aí de 25 a 30 chibatadas, né, no máximo, né, que já é um absurdo. Em lugar nenhum do mundo se fazia isso ainda, só no Brasil. E essa pessoa foi condenada a 250 chibatadas, o que acabou provocando a tal da revolta. Né? Esse marinheiro, acho que era Marcelino o nome dele, ele recebeu essa punição por entrar com 2 garrafas de cachaça no navio lá no Minas Gerais, um encouraçado, né? Super maravilhoso, né? Moderno. Então, de novo, a modernização conservadora, um navio super moderno, onde ainda se castigava as pessoas com chibatadas. Pois bem, esses marinheiros então tomam um navio, chegam a bombardear o Rio de Janeiro, para mostrar que estavam falando sério, né? Mataram algumas pessoas e tal. E o que eles pediram então? Fim dos castigos físicos, fim da solitária, né, do aprisionamento em celas isoladas, melhorar a alimentação, porque a alimentação era péssima, péssima, tá? Além de reajuste salarial. Tomaram lá o Minas Gerais, também tomaram o São Paulo, que era uma outra embarcação que estava ali ao lado, né, fundeada lá no Rio de Janeiro, tá? E exigiram que essas reivindicações fossem atendidas, tá? O líder dessa manifestação era Marcelino Rodrigues, o nome do cara.
Tá? O líder era o João Cândido, que entrou para a história como o Almirante Negro. Né? No tempo da ditadura, a música O Almirante Negro teve que ter a palavra almirante substituída por navegante. Né? Depois, quando acabou a ditadura, voltou a ser almirante. Tá? Então, o Almirante Negro João Cândido. O governo finge aceitar as reivindicações dos revoltosos. Claro, eles entregam as armas, eles se desmobilizam e aí o governo cai matando em cima deles. Eles são colocados lá na Ilha das Cobras, né, aonde eclode uma nova rebelião, tá? E nessa nova rebelião, o tratamento do governo é ainda mais duro. Eles colocam numa cela onde cabia 4 pessoas, eles colocam 18 e uma cela que tinha sido recentemente lavada com cal. Quando aquela água evapora, aquele cal vai subindo, né, as pessoas inalam esse cal e acabam morrendo. Né? Dos 18 que estavam lá, só 2 sobreviveram, um deles, o almirante negro João Cândido, que depois é internado como louco, né? E depois é solto e acaba virando pescador, enfim, né? Infelizmente, deu para gravar a, foi o método de gravação lá em fita. Então nós temos fitas aí gravadas com as palavras do João Cândido. Bom, eles se rendem, as promessas não são cumpridas, novo levante da Ilha das Cobras, punidos, como eu estou mostrando aqui, ó, violentamente por tropas do governo, que exoneram os caras que sobraram, né? Todo mundo que foi envolvido nessa rebelião acabou sendo eliminado aí da Marinha. Mas eles conseguiram a vitória, né? Os castigos físicos foram banidos da Marinha Brasileira. Deixamos de ter, né? Quer dizer, tem que ter luta, né? Infelizmente, pelo acordo a coisa não acontece e essas lutas acabam vitimando, né? Carreiras e pessoas mesmo, tá? Então essa aqui é uma outra revolta que acontece naquela época. E por último, o último mesmo, nós temos o movimento operário do Brasil. Com a industrialização, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, nós começamos a ter organizados. Esses operários organizados, em 1917, muitos deles liderados por imigrantes, né, que já tinham contato com o anarquismo, com a teoria anarquista que nós vamos estudar em História Geral. Esses anarquistas italianos, espanhóis, né, vinham aqui para o Brasil, às vezes expulsos lá da terra deles pelo governo, tá? Entravam no Brasil como imigrantes, organizavam os operários, que eu lembro de 3 deles aqui, ó, um descendente de alemães, Leonhardt, um descendente de italianos, o Magrazzi, e outro descendente de espanhóis, o Vasquez. Então, esses 3 grandes líderes anarquistas da época, né, tinham jornais e tal, faziam greves, manifestações pela jornada de 8 horas de trabalho, né, ou 40 horas semanais. Tá? Você sabe que no Brasil a jornada de trabalho ainda é de 44 horas semanais, né, ainda não é oficialmente de 40 horas. Eles sempre foram muito reprimidos, inclusive com a lei dos indesejáveis, né, que permitia ao governo do Brasil expulsar estrangeiros que participassem de greves. Numa época em que, aqui em São Paulo, por exemplo, 20% dos habitantes do estado de São Paulo, e ainda mais na cidade de São Paulo, eram descendentes de estrangeiros. O ponto alto do anarquismo aqui em São Paulo é a greve geral de 1917, que inclusive teve uma vítima fatal, né, um sapateiro, né, o anarquista Antônio Martínez, descendente de espanhóis. Bem, essa greve se espalha a Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, né? Os patrões dizem que vão atender, a greve se desmobiliza, né? Às 8 horas, aumento de salário, a greve se desmobiliza e é claro que os patrões não atendem aquilo que o movimento estava pedindo, né? Com o passar do tempo, esses caras são perseguidos, esses líderes anarquistas são expulsos do Brasil, perseguidos, assassinados, né? Alguns fogem para não ser assassinados,
E o movimento anarquista ele vai se esvaziando no Brasil, né? Até porque, se você lembrar, o ano de 17 marca a vitória da Revolução Russa. E também, aqui no Brasil, em 1922, forma-se o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, ó, dado aqui no Brasil em 1922, né, iniciando então uma nova etapa da nossa política de organização do operariado. Tá? Então, o Partido Comunista vai assumir o lugar dos anarquistas. Os anarquistas acabam virando meio que um movimento de gueto, né, com os punks, com os black blocs, etc. Certo? Então, o movimento operário começa anarquista, ponto alto, né, imigrantes, ponto alto dele, a greve de 1917 e depois o esvaziamento, ele substituído pelo, digamos assim, movimento comunista. É isso, tá? Então, essa nossa aula, pessoal, ela tratou Ela tratou de 5 grandes momentos aí, né? A Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e o movimento operário com a greve de 17. Também devemos lembrar que nós já estudamos a Revolta da Armada 1, a Revolta da Armada 2 e também a Revolução Federalista. 8 revoltas até agora. E ainda faltam as revoltas tenentistas, os 18 do Forte de Copacabana, volta em São Paulo de 1924 e, finalmente, a marcha, né, a Coluna Prestes de 24 a 26. E aí já entramos no final, né, da República Velha e o início da Era Vargas. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se tem alguma duvidazinha. Não? Tranquilo? Alguma pergunta, pessoal? Bem, então, uma boa prova amanhã para vocês, né? E na quinta-feira nós não temos encontro. Segunda-feira que vem nós já começamos a atacar diretamente o caderno número 5, né? Começando com a correção dessa aulinha aqui e avançando com a matéria, tá bom? É isso aí. Um bom dia para vocês e namastê.